Abra comigo em Isaías capítulo 55, versículo 7, na parte B. Isaías capítulo 55, versículo 7. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Desculpa, 56, versículo 7. O Senhor faz uma promessa muito poderosa na última parte do versículo. Ele diz o seguinte: as ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Abra comigo também sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 3. Mateus 21, versículo 3. Glória ao nome de Jesus. 13, versículo 13. Jesus, quando ele entra no templo, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, nós oramos para que a tua realidade venha sobre os nossos corações. Pedimos que a tua paz venha sobre os teus filhos nessa hora, para que o Senhor possa trazer aquilo que vem do teu coração para nós nesses dias. Nós oramos para que o Senhor ministre, Deus, e que teu Espírito esteja sobre nós nesses dias. Que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam desfeitas, e que o nome de Jesus seja glorificado nessa hora. Que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nós temos em servir ao Senhor e glorificar a tua presença. Pai, seja glorificado nessa hora, que o teu nome seja glorificado no nosso meio, que a realidade do céu esteja sobre nós. Eu peço que o Espírito de sabedoria e revelação, Pai, mais uma vez, se mostre aos teus filhos, trazendo o entendimento da tua palavra pela luz de Jesus o Cristo. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, Deus tem nos chamado para sermos um lugar de oração, um lugar da presença. E o Senhor declara que a sua casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. E muitas vezes nós temos atitudes como cristãos, nós fazemos coisas porque os outros estão fazendo. Nós sabemos que é bom, mas não entendemos o porquê aquilo é bom. E eu creio que o Senhor quer nos levar para um nível mais profundo de entendimento sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, sobre o propósito. Uma das coisas que nós devemos fazer continuamente é perguntar ao Senhor o porquê que tal mandamento existe. Qual é a intenção de Deus, qual é o coração de Deus por trás daquele mandamento ou por trás daquilo que Ele criou. Sabe, eu sei que quando nós lemos a palavra, muitos de nós, quando nós lemos a palavra, nós pulamos parte da Torá, nós pulamos parte do Pentateuco, porque nós simplesmente não gostamos, né, daquelas partes. A gente acha que aquilo não tem uma aplicabilidade para nós. Mas exatamente aquelas partes, elas explicam realidades do reino espiritual para nós. Que se nós gastarmos o nosso tempo orando e vendo pela luz do Novo Testamento, nós conseguiremos enxergar princípios da palavra de Deus que se aplicam na nossa vida, no dia a dia. Então, quanto mais nós estudamos a palavra e fazemos pergunta ao Senhor Deus, por que isso está aqui? Por que o Senhor quer trazer essa realidade? Qual é o objetivo por trás disso? Eu creio que a nossa fé começa a aprofundar e nós começamos a entender o por trás, os bastidores, aquilo que rege o mover de Deus nas nossas vidas. E uma das coisas que eu acho interessante é que muitos crentes sabem da importância da oração, mas eles não entendem o porquê orar, onde a oração se encaixa no sistema do reino de Deus. Bom, já que Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar? Por que eu libero a palavra para que as coisas acontecem? Por que na Bíblia muitas coisas só acontecem porque alguém orou, porque alguém pediu? São perguntas que nós deveríamos fazer. Eu quero te ensinar algo, querido. Fazer perguntas a Deus não é pecado. Deus ama tanto perguntas que na Bíblia Ele responde perguntas com mais perguntas. Já viu?
Jesus, as pessoas fazem uma pergunta para ele e responde com outra pergunta. É a forma como Deus nos ensina algo. E quando o Senhor nos faz pergunta, é interessante, o nosso cérebro, quando nós recebemos uma pergunta que nós não temos resposta, o nosso cérebro começa a buscar caminhos e começa a buscar entender como aquilo funciona. O seu cérebro começa agora a focar naquilo para que você busque e capte respostas que estão na palavra de Deus ou até mesmo em algum livro. Então, quando Deus faz uma pergunta para nós, e muitas vezes o Espírito Santo gera essa pergunta em nós, essa pergunta é poderosa para nos levar para um próximo nível. E existem dois momentos onde tem perguntas. Existe a pergunta que vem da incredulidade, existe a pergunta que vem da forma como eu posso contribuir com Deus. E é interessante porque quando você vê o anjo que aparece para o pai de João Batista, ele já era um senhor, um sacerdote, alguém que servia ao Senhor. O anjo aparece para ele e fala: olha, você vai ter um filho. E ele faz uma pergunta, mas como, se eu já sou velho? E o anjo fala: porque você duvidou, vai ficar mudo. Vocês estão comigo ou não? Você duvidou, vai ficar mudo. Bom, passa um pouquinho, o anjo vai. 6 meses depois, vai visitar Maria. E a Maria chega lá, o anjo pergunta: olha, você vai ter um filho. E a Maria faz a pergunta: mas como, se eu sou virgem? E ele fala: vai descer sobre você o Espírito Santo. Olha que diferença. E o poder do Altíssimo vai te envolver. E eu acho isso interessante. Eu perguntei para o Senhor: por que um faz uma pergunta e recebe uma punição? O outro faz uma pergunta e recebe uma resposta. Porque um perguntou da incredulidade: eu sou velho, não tem como ter filho. A outra perguntou da contribuição: Deus, ok, eu creio, como que isso vai funcionar? Vocês estão comigo ou não? Não é pecado. Diga a pessoa que está perto de você: não é pecado fazer pergunta. Então, quando nós perguntamos da contribuição de Deus, eu quero entender como funciona isso. E aí nós fazemos essa pergunta ao Senhor. Então Maria faz essa pergunta e o anjo explica para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, pode ficar tranquila, vai funcionar desse jeito, o poder do Altíssimo vai te envolver. E ele começa a explicar o que vai acontecer no coração dela. Quando nós fazemos pergunta ao Espírito Santo, quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a aprofundar a nossa fé. E o Senhor começa a levar a gente para caminhos que faz com que a gente entenda os mecanismos de Deus, os sistemas de Deus. E uma das coisas que nós cristãos deveríamos fazer é perguntas ao texto. É perguntar ao Espírito Santo por que isso está aqui, por que nós passamos por isso, como isso funciona, aonde isso vai nos levar, por que Deus criou o homem, qual era o coração de Deus para o homem, por que Jesus morreu numa cruz, por que tinha que ser uma cruz, como que isso funciona. Nós começamos a entender as profundezas do Senhor. E nós podemos estar há 300 anos dentro de uma igreja e não fazermos as perguntas certas e temos a nossa fé rasa, não aprofundada naquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós entendemos os mecanismos e o por trás daquilo que Deus está criando, a nossa fé se torna uma fé mais sólida. E aí nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo. Nós nos movemos com o Senhor, porque Deus é um Deus de mecanismos. O nosso Deus também é um Deus de sistema. Deus é um Deus de milagres, sim, Deus é um Deus de milagres, mas Deus é um Deus de sistema. No deserto você vive milagre, mas na terra prometida, para você prosperar, você tem que aprender a se mover com os sistemas de Deus. Assim que o povo atravessou o Jordão, assim que o povo entrou na terra prometida, o maná cessa. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? O tempo de comida do céu acabou. É hora de você plantar e colher. Você me viu de uma forma sobrenatural, agora você vai me ver de uma outra forma também sobrenatural, porque a minha bênção vai estar quando eu enviar a chuva no tempo certo. E muitos crentes querem milagre. Senhor, plantar eu não gosto não, mas se tiver uma comida assim do céu, eu recebo. Deus, trabalhar, o que é isso? Trabalhar não é de Deus, não, eu quero receber algo dos céus. Não é à toa que Deus dá só maná para o povo 40 anos. Porque se Deus fizesse cardápios diferentes, o povo não ia sair do deserto. Então Deus, eu vou te alimentar, mas não acostuma não. Eu vou te dar água, fica tranquilo. Então nós começamos a aprender a nos movimentar com o Senhor. No deserto, milagre. Mas na terra prometida, sistema. Diga comigo: no deserto, milagre. Na terra prometida, sistema.
Talvez você tenha preocupado e tenha se chateado com o Senhor, porque antes você vivia muitos milagres, mas hoje você não tem tantos milagres assim acontecendo na sua vida. O milagre, a palavra milagre, é efeito sem causa. Não tem uma razão de explicação aquilo e acontece. Mas Deus está falando para você, eu estou te empurrando para a terra prometida. E na terra prometida, você vai ter que aprender a lutar. Na terra prometida, você vai ter que aprender a plantar. Na terra prometida, você vai ter que aprender a se mover com os recursos que Deus te dá. Você vai ter que usar o cérebro, que eu sei que você gosta de usar. Na terra prometida, você vai ter que se mover com o Senhor e ver Deus nos sistemas. Então o nosso Deus é um Deus de sistemas. Ele nos criou com sistemas. A sua vida é um milagre, a minha vida é um milagre. Nós somos únicos aos olhos do Pai. Mas sabe de uma coisa? Você tem um sistema respiratório, você tem um sistema cardiovascular, você tem um sistema digestivo. O seu coração está no mesmo lugar que todo ser humano tem um coração no mesmo lugar. Deus nos faz de formas diferentes, mas Ele carrega sistemas. E aonde, Heber, que você vê, onde os crentes mais erram, eles não entendem os caminhos de Deus. Eles não entendem os sistemas de Deus. Temos corações bons, vamos dizer assim, temos pessoas com intenções incríveis, mas a nossa mente é uma mente vazia. É a nossa mente que não faz perguntas. Nós não fazemos perguntas para o Senhor. E nós não perguntamos coisas como por que eu tenho que orar, já que Deus sabe de todas as coisas. E aí você começa a entender toda a lógica da palavra de Deus. Em Gênesis 1:26, o Senhor cria o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus diz algo muito poderoso que nós deixamos passar quando nós estamos lendo a Bíblia. Ele diz que eles tenham domínio. Deus não diz que nós tenhamos domínio, Ele diz que eles tenham domínio. Que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move. Deus está dizendo para nós o seguinte: ser humano, o que acontecer na terra é responsabilidade sua. Às vezes nós dizemos, está na mão de Deus de forma irresponsável. Sabe, a gente não quer trabalhar naquele assunto, a gente não quer enfrentar aquele problema. E a gente diz, está na mão de Deus, e fala assim, na minha mão não está não. A responsabilidade é sua. Na minha mão não está. Deus se move com a nossa responsabilidade. Por quê? Porque é um princípio dele. Um princípio Ele diz que eles tenham domínio, que eles tenham a responsabilidade. A palavra domínio está conectado a reinado. Diga a pessoa que está perto de você, eu sempre soube que você nasceu para reinar. O reino é alguém que governa a região aonde ele está. Então o projeto de Deus era governar a terra a partir do seu representante, o seu filho chamado Adão. O projeto de Deus sempre foi governar o mundo físico a partir de um homem que ele coloca aqui, chamado Adão. E esse homem, ele tem a responsabilidade, ele tem o livre trânsito entre dois mundos. O homem é o portal entre o reino físico e o reino espiritual. Nós não somos só corpo, nós não somos só espírito, nós não somos só uma alma, nós somos corpo, alma e espírito. Essa é um tipo de raça que Deus criou, uma categoria que Deus criou. Você não é espírito, você é espírito, alma e corpo. Nós somos os três. É por isso que quando Jesus voltar, a Bíblia é muito lógica nisso, a grande promessa do Senhor não é levar você para o céu. A grande promessa do Senhor é restaurar o seu corpo. E se você crê na ressurreição dos mortos, você crê em qualquer coisa. Uma das mensagens mais difíceis que eu dei nessa igreja nos últimos anos foi a mensagem da ressurreição dos mortos. Foi mais difícil do que falar sobre finanças. Se você crê que o Senhor vai ressuscitar você dos mortos com um corpo glorioso, e é isso que Jesus diz, Ele diz, vai chegar o tempo em que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. Deus vai tirar você da onde você estava desintegrado fisicamente. Todos os átomos do seu corpo vão reaparecer. E lá está você, corpo, alma e espírito. Porque Deus não está criando anjos. Deus não está criando espíritos. Eu e você fazemos parte de um tipo de raça que Deus criou. Nós somos humanos. E Deus não quer homens, Ele não quer pessoas que sejam espírito. Ele quer homens espirituais. É uma parte de quem nós somos. Então quando Deus nos cria, Ele diz que eles têm um domínio, que eles governem sobre aquilo que acontece sobre a terra. Não é à toa que Satanás vai tentar quem? Satanás vai tentar o único que tinha coroa sobre a parte física.
Satanás vai tentar o Adão. Ele usa a Eva para chegar em Adão. Para quê? Para que ele tivesse autoridade e implantasse o seu governo sobre aquele que tinha a chave. Quem tinha essa chave? Satanás. Quem tinha essa chave? Adão, desculpa. E é interessante isso, porque Jesus vai nos mostrar lá no Novo Testamento, quando ele vai ser tentado pelo inimigo, Satanás chega para ele e fala assim: olha, eu posso te dar os reinos do mundo, porque foi dado a mim. Jesus não fala, seu mentiroso, você sempre mentiu, ele não fala isso. Ele fica quieto, porque é uma verdade. Jesus tinha um objetivo maior, o objetivo dele não era nos dar mais bênçãos, porque o nosso problema, querido, não é as bênçãos que Deus pode nos dar, mas é o pecado que habita em nós, que destrói todas as bênçãos que Deus nos dá. Então o nosso maior problema tem esse controle do pecado, é o que a Bíblia nos ensina. E aí Jesus, ele faz o que tem que ser feito, ele espera até o momento certo para pegar a chave das mãos do diabo. Ele espera o momento certo para realmente pegar aquilo que um dia o inimigo roubou a partir de um engano de Adão. Mas o princípio continua se aplicando. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós precisamos da intervenção divina nas situações humanas. Diga comigo, eu oro porque eu preciso da intervenção divina nas circunstâncias humanas. Então por que Deus não se move sem fazer nada? Porque até para Ele, Deus, Ele é soberano. Ouça o que eu vou dizer para você. Deus é soberano, é todo poderoso até Ele dizer algo. Quando Deus fala algo, Ele fica preso à sua própria palavra. Por isso que Deus não fica falando muito. Porque se Ele fala algo, Ele tem que cumprir. Deus não pode mentir. Se Ele diz algo, Ele tem que fazer. Então Deus, Ele fica preso à sua própria palavra. Então quando Deus diz que eles têm um domínio, Deus se exclui desse domínio. Ele diz que o homem tem responsabilidade. Satanás ouviu isso. Ele falou, tem alguém que tem domínio? Eu posso entrar na terra através de alguém? Alguém que é a porta do reino físico e espiritual. E o homem agora tira a supervisão de Deus quando ele peca. Ele tira a supervisão de Deus quando ele peca, e agora ele se torna escravo de Satanás através do pecado. Então sabe o que nós temos que fazer agora? Para que a ordem do reino espiritual chegue através de nós, nós precisamos sempre orar. Nós liberamos essas palavras a partir da oração. Senhor, eu peço que o Senhor entre nessa causa. Eu peço que o Senhor entre nessa causa. Eu peço que o Senhor entre nessa causa. Senhor, eu tenho autoridade no reino físico, porque o Senhor me deu essa autoridade no reino físico. Pastor, significa que essa autoridade que o homem tem sobre a terra vai ser para sempre? Não. Não. Não é assim que funciona. Mas tem algo que acontece. Enquanto nós estivermos aqui, se nós quisermos ver o mover de Deus do reino espiritual para o reino físico, nós precisamos entender que nós somos um canal para que a glória de Deus saia do reino espiritual e se manifeste no reino físico. A Bíblia nos ensina que Deus não faz nada sem antes falar para os seus servos, os profetas. Qual que é a função do profeta? É trazer aquilo que está no reino espiritual para o reino físico. Vocês estão comigo ou não? Vocês conseguem me acompanhar? Conseguem entender o raciocínio? Então, um lugar de oração é um lugar aonde nós estamos continuamente recebendo informação dos céus e permitindo ou clamando para que o Senhor se mova nas coisas da terra. Eu me torno uma interface, um ponto onde a movimentação dos céus acontece. Pessoas podem fazer isso com o diabo também. Elas podem se tornar um canal onde o inimigo entra nas coisas físicas, nas circunstâncias, nas famílias. Mas nós, como cristãos, nós temos um chamado de Deus para trazer isso à realidade dos céus sobre a terra. Então o Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existe um princípio bíblico aqui, eu clamo e o Senhor se move. Nós damos essa liberação para que as coisas aconteçam. Em 1 Tessalonicenses 5,17, vai dizer para nós, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, orem sem cessar. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós estamos continuamente pedindo do Senhor que interfira nas coisas terrenas, que interfira nas coisas que estão acontecendo nesse mundo.
A Bíblia também nos diz em Filipenses 4:6, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sabe, quando você começa a estudar a palavra, você vai perceber que algumas coisas nos céus só se movem quando nós provocamos o Senhor para Ele se mover. Deus é rei. Ele lidera um estado, Ele lidera um país, e esse país é o reino de Deus. Qual é a oração que nós fazemos, que Jesus nos ensina a orar? A oração de Jesus é: Pai nosso que estás nos céus, que o seu nome seja santificado, e eu gosto da minha versão que diz que o teu nome seja mantido santo, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o coração de Deus é que seja na terra como é no céu, que o reino, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja na terra como é no céu. Se não tem no céu, não deveria ter na terra. Esse é o coração de Deus. Então nós oramos essa oração continuamente, que seja na terra como é no céu. Só que nós não entendemos o que significa. Na verdade, nós estamos orando para que o governo e o país de Deus invada a terra. Então por que Jesus cura enfermos e expulsa demônios? Por que Jesus cura todos aqueles que estão ao seu redor? Por que Jesus perdoa aquele que está quebrado? Por que Jesus restaura aquele que se havia perdido? Porque Jesus é a imagem exata do Deus invisível. Jesus representa os céus na terra. E se não tem demônio no céu, não deveria ter demônio na terra. Se não tem doente no céu, não deveria ter doente na terra. Então aonde Jesus vai, Ele manifesta o governo dos céus. Quando nós oramos, nós estamos trazendo o governo dos céus sobre a terra. Então quando nós trazemos as nossas petições a Deus, nós dizemos: Senhor, entre nessa circunstância. Deus, faça isso sobre aquilo. Pai, eu peço que o Senhor venha. É um sinal de humildade, mas é um sinal também de: Senhor, isso daqui o Senhor pode fazer. Faça comigo, Deus. Me direcione, me dê poder, me mostre como as coisas funcionam. Fomos criados, a Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,5, para oferecer sacrifícios espirituais. Eu e você temos um chamado contínuo para oferecer sacrifícios espirituais. Na Bíblia nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Diga comigo: reis e sacerdotes. É a nossa função eterna. Reis determinam o que vai acontecer ao seu redor. Sacerdotes entendem como se conectarem com o Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o sacerdote também entende o coração de Deus, o sistema de Deus. Sacerdote é aquele que é perito nas coisas de Deus. Pergunte à pessoa que está perto de você: você é perito nas coisas de Deus? Um sacerdote sabe quebrar maldições. Um sacerdote sabe trazer bênção sobre uma região. Um sacerdote sabe movimentar o ambiente espiritual. Um sacerdote é aquele que entende quando alguém conta uma situação para ele, ele tem um diagnóstico espiritual. Ele entende como as coisas funcionam. Da boca do sacerdote tem que sair palavras que vêm do trono de Deus, porque ele sabe como funciona. Esse é o chamado para cada cristão, não apenas pastores. Todos nós temos um chamado para sermos peritos em Deus. O que Ele pensa, como funciona, como que isso se manifesta. Essa é a função. E sabe o que é interessante, querido? A nossa função eterna, de acordo com o livro de Apocalipse, eu acho que você vai ter que ouvir essa mensagem de novo, porque eu já estou falando muita coisa. Mas a nossa função eterna no livro de Apocalipse é sermos reis e sacerdotes. Não vou ser pastor para sempre. Não vai ser profeta para sempre. Você não vai ser a sua profissão para sempre. Mas tem uma coisa que todos nós vamos ter que ser para sempre, de acordo com o livro de Apocalipse. Todos nós seremos reis e sacerdotes. É uma função que nós temos no reino de Deus. Está na sua Bíblia. E a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 5: e Ele os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra para sempre. É um projeto de Deus. Mas olha que interessante, esse projeto não começa em Apocalipse. Deus está retomando esse projeto em Apocalipse, porque esse projeto começa em Gênesis. Esse projeto começa ali. Então quando nós oramos, nós estamos invocando ao Senhor. E nós temos um chamado para oferecer sacrifícios espirituais. Bom, se você é sacerdote, você vai entender sobre o princípio do altar.
O princípio do altar é o lugar aonde o céu e a terra se encontram. Pastor, um altar é um lugar onde o céu e a terra se encontram. No Antigo Testamento, o altar era um lugar físico. No Novo Testamento, o altar somos nós. No Novo Testamento, Jesus, quando aparece para Natanael, quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus faz uma promessa que eu acho interessante no livro de João. Ele fala, vocês vão ver coisas maiores do que essa. Ele diz, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus faz uma alusão ao encontro que Jacó teve no livro de Gênesis. Alguém lembra da história de Jacó? Alguém conhece a história de Jacó? Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e ele chega para deitar no lugar, ele coloca uma pedra ali, e aquela pedra se torna o seu travesseiro, e quando ele vai dormir, ele tem um sonho. E no sonho que ele tem, ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. Quantos aqui sabem que Deus fala com a gente através de sonhos? Sabia? Deus fala muito com você através de sonhos. Deus revela o futuro através de sonhos. Deus revela o que está acontecendo ao seu redor através de sonhos. Eu não sei se você sabe disso, mas foi sonhando que Deus fez uma aliança com Abraão. Eu não sei se você sabe disso, mas foi num sonho que Salomão recebeu a sabedoria. O Senhor fala com a gente em sonhos. E enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. E Jacó diz para nós algo poderoso. Ele fala algo assim, ó, esse lugar é a casa de Deus. Ele faz um voto com o Senhor naquele lugar. A gente pensa, nossa, que bonito, o cara dorme num lugar aleatório. E de repente ele tem uma visão dessa. Bom, o que nós não percebemos é que alguns anos atrás, talvez cerca de 100 anos atrás, naquela região, naquele local, Jacó teve um avô que construiu um altar naquele lugar. Aquele lugar se torna um portal espiritual, porque o avô de Jacó, um homem chamado Abraão, ele andou pela terra de Israel construindo altares. Ele construiu um altar à presença de Deus. Quando nós construímos altares da presença de Deus, nós estamos dizendo, Senhor, esse é um lugar onde o Senhor pode se manifestar. É aqui que o Senhor pode fazer algo. Então a forma como as pessoas invocavam o Senhor e falavam com o Senhor, e ouviam, ou quando Deus falava com eles, eles construíam um altar. Seja para falar com o Senhor, ou seja para ouvir do Senhor. Eu acho que vocês nunca prestaram atenção nisso na Bíblia. Sabe, Salomão não dorme num dia qualquer e tem um sonho que ele ia receber, que Deus oferecia a ele um lugar de pedido. Não acontece dessa forma. Se você ler alguns versículos antes, Salomão faz uma grande oferta no altar. Salomão oferece milhares de animais no altar. Quando ele oferece isso, Deus aparece para ele e fala assim, o que você quer? Está na sua Bíblia. É uma causa, é uma consequência. Você quer alguma coisa? Davi, quando viu o anjo da morte, quando viu o anjo que estava em Israel, ele para em um determinado lugar, onde futuramente vai ser construído o templo. O anjo lembra daquele lugar, que aquele lugar foi um lugar de sacrifício. Mas Davi também vai naquele lugar e entende que aquele lugar é um lugar onde um altar deveria continuar se movimentando. Um altar é um lugar onde o reino espiritual e o reino físico se encontram. É um ponto de contato entre o invisível e o visível. Toda religião que se move com o oculto tem um altar. O altar é um princípio espiritual. O altar é um princípio espiritual, no qual seja você vai levantar um altar ao Senhor, ou vai levantar um altar ao mal. Se você levanta ao Senhor, existe uma manifestação da presença. Se você levanta para o mal, existe uma manifestação das trevas. Mas o altar é um princípio. Tem algumas coisas que os crentes precisam entender. Quando Deus lança fundamentos na palavra, existem leis que funcionam, essas leis funcionam e não está relacionado apenas às leis da minha religião. São as leis que funcionam para todos. Por exemplo, a fé é uma lei no reino de Deus.
Mas ela não funciona só para quem é crente. Ela funciona para quem também não é crente. Existem empresários que têm mais fé do que o crente. E é por isso que as coisas funcionam para ele. E não funcionam para você. Aí você fala, eu estou orando a respeito. Você não está orando a respeito, você não tem fé. E a justificativa é a sua religiosidade. E a gente faz uma coisa bonita. Irmão, estou orando a respeito. Você não está orando, você não tem coragem. Você não confia. E a gente gosta de falar um crenteês, é ou não é? Estou pensando no Senhor. Você não está pensando no Senhor, eu sei. Você está com medo. Então você começa a entender, são princípios. A fé é um princípio, seja você crente ou não, ela vai funcionar. Meu irmão, o espírito da honra é um princípio. Tem gente que não é cristão, mas sabe honrar. A sabedoria é um princípio. Tem gente que ele não é cristão, mas ele entende, ele tem um princípio de sabedoria sobre a vida dele. Tem gente que ele entende as coisas, é um princípio. Muitos cristãos não prosperam porque ele não entende os princípios. Não sabe como funciona. O princípio da honra, o princípio da fé, o princípio do altar, o princípio da generosidade, ele não sabe como funciona. E todo princípio que você não sabe como funciona, você não vai utilizá-lo bem. Então o altar é esse lugar. Bom, como cristãos nós deveríamos saber como o altar funciona. E nós deveríamos saber quando é que o altar está funcionando. Porque nem todo altar, que é um lugar de encontro com Deus, está funcionando. O que significa isso, pastor? Irmão, tem horas que as nossas orações não estão alinhadas com a vontade de Deus e não tem uma resposta. Alguns anos atrás, eu vi uma história que me chamou a atenção. Diz que um rapaz, um homem muito bem arrumado, chegou na porta da igreja. E ele chega na porta da igreja e ele simplesmente, bem arrumado, com a pasta na mão, alguns anos atrás, com um carro maravilhoso, ele chega nessa igreja. E os irmãos da portaria, graças a Deus, nós não somos assim. Ele fala, oi pastor, tudo bem? Já chega aqui, pastor, fica à vontade, você quer sentar na frente? Sabe aquelas igrejas que dão oportunidade para todo mundo? Pastor, fica aqui, senta aqui na frente. E aí colocaram ele para sentar, o cara chegou todo bem arrumado, de terno e gravata, naquele lugar, naquele ambiente, e sentaram ali, aí no meio do culto, naqueles cultos mais, onde a gente não conhece as pessoas direito, mas dá uma oportunidade. Alguém que estava dirigindo o culto falou, queria dar uma oportunidade para o pastor que chegou aqui, nunca viu o cara na vida. Aí o cara pega o microfone no meio do culto, e ele vai pegar o microfone e fala, sobe na frente, e fala, boa noite a todos aqui. Eu quero dizer que eu sou macumbeiro aqui da rua da esquina. Geralmente, quando um de vocês passam lá, eu sei que vocês é crente, mas me estranha, porque ninguém descobriu quem eu era. Sabe, muitos cristãos não sabem quando Deus está presente no ambiente ou não. Eles não entendem a atmosfera espiritual. Eles não percebem quando algo está fora. Quando a presença de Deus não se manifestou. Quando aquele incenso não subiu. Quando a atmosfera não mudou. E isso é preocupante. Sabe o que significa isso? Significa que eles não entendem quando Deus está se movendo, porque os seus altares pessoais não estão ativados. Meu irmão, eu sei quando Deus está presente e sei também quando Deus não está presente. Eu sei quando nós estamos cantando e louvando e o Senhor está se agradando daquilo, porque a atmosfera muda, os anjos vêm em resposta àquilo. A glória de Deus se manifesta, mas eu sei também quando Deus não se agrada daquilo. Porque o seu altar está em atividade. Quando o altar está em atividade e agrada ao Senhor, existe uma manifestação da presença de Deus. Então tem muitos lugares, muitas reuniões, muitas igrejas que tem muita coisa, mas não tem presença. Não há sacrifício. E existem alguns elementos do altar que nós precisamos entender. Todo altar é um princípio. Ele carrega alguns elementos. Todo altar tem sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Todo altar tem que ter um sacrifício. Todo altar tem louvores. Tem adoração. Todo altar tem também petições. E todo altar tem algo para consumir aquele sacrifício. Aquele sacrifício. Seja esse altar cristão, ou seja esse altar pagão. Para comunicação no reino espiritual, tem que haver primeiro um sacrifício.
Então, quando há um sacrifício, esse altar se manifesta, ele é ativo, ele é colocado. Nós aprendemos no Novo Testamento que Jesus ofereceu esse sacrifício por nós, mas nós também oferecemos algo ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se eu e você queremos ser um altar vivo diante do Senhor, nós precisamos aprender a viver em sacrifício. Querido, sacrifício é aquilo que você oferece quando você não quer oferecer. É algo que te custa. Se o evangelho não te custa nada, esse altar não está ativo. Se algo que eu faço não me custa nada, esse altar não está ativo. Para manter o fogo sobre o altar, nós precisamos de lenha, mas nós precisamos de sacrifício. O sacrifício é uma vida contínua na presença, é uma entrega contínua. É quando Deus fala com você e você faz, não porque você tem vontade, mas porque você é obediente. O altar é uma vida de sacrifício. Sabe por que famílias são destruídas? Porque ninguém quer viver em sacrifício. Sabe por que empresas se fecham? Porque às vezes os líderes não querem viver em sacrifício. Sabe por que nós não criamos bem os nossos filhos? Porque no fundo nós não queremos viver em sacrifício. Sabe por que nós não nos aprofundamos em Deus? Porque a palavra sacrifício é quase que uma maldição. O sacrifício é algo que nós entregamos ao Senhor continuamente. Uma oferta à presença de Deus. Deus, está aqui meu sacrifício. É algo que eu entrego. Não simplesmente porque eu tenho medo, mas é porque eu amo. É porque eu estou conectado com Ele. É esse lugar. É no altar que Deus estabelece seu trono. É no altar que ouvimos a voz do Espírito. É no altar que recebemos vida e direção do Senhor. O homem se rende e é transformado no altar. É onde a vontade de Deus se manifesta. E o primeiro altar que nós temos que aprender a construir é um altar pessoal. No reino de Deus, as coisas sempre começam com a gente. Com a gente quem, pastor? Comigo. No reino de Deus não é o outro que precisa mudar, eu preciso mudar. No reino de Deus não é o outro que precisa de arrependimento, eu preciso de arrependimento. No reino de Deus não é o outro que precisa orar, eu preciso orar. Eu preciso da presença, eu preciso ser transformado. No reino de Deus, tudo começa com a gente. A pregação de João Batista botem as suas esposas para se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Não é isso. A pregação de João Batista é: botem os seus filhos para se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Não é isso. Ele está dizendo: botem os políticos para se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Não. A pregação de João Batista é: arrependam-se. Arrependam-se. Mudem de ideia, mudem de pensamento, porque você vai ficar fora do reino de Deus. Então, no reino de Deus, sou eu que preciso. O primeiro altar que precisa ser transformado é o altar pessoal. É na minha vida, é no meu coração, é a oferta que eu entrego. Começa em você, começa em nós. Isaías, quando tem um encontro com o Senhor na sua glória, Isaías tem um encontro e ele ouve o Senhor falando: a quem que eu vou enviar? Isaías não pensa: rapaz, eu tenho um primo que seria bom para essa obra, viu? Ele não diz: olha rapaz, eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, Deus, eu estou vendo o Senhor falando aí que precisa enviar alguém, eu tenho uma pessoa que o Senhor pode enviar. Não, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou a pessoa para o trabalho. Começa em mim, a responsabilidade é minha. Às vezes nós estamos esperando o nosso cônjuge orar, os nossos filhos orarem, os nossos pais orarem, o nosso pastor orar. Mas eu quero dizer para você, querido, o altar pessoal é seu. E ele é intransferível. Uma das coisas que eu sempre tive medo quando era criança, e é engraçado que você ser filho de pastor e você não está alinhado com o Senhor, é uma coisa terrível. Eu sempre tive medo do arrebatamento. Eu tinha um medo terrível do arrebatamento. Porque meu pai falava frases muito duras. E a frase dura do meu pai é: a salvação é individual. Eu não posso te salvar, meu filho. Eu não posso te levar ao céu. Se a trombeta tocar, você fica. Isso é coisa de falar para uma criança de 10 anos. Que ainda estava começando a caminhar com o Senhor.
Meu caráter ainda não estava formado. Eu lembro que eu acordava à noite, eu queria saber se meu pai estava lá ainda, se Jesus tinha voltado. E como ele roncava, se ele parasse o ronco no meio da noite, eu sabia que podia ter acontecido alguma coisa. Mas se ele voltasse a roncar, as coisas estavam funcionando muito bem. Se Jesus não levou meu pai, não vai levar. Eu estou aqui tranquilo ainda, tem minha chance. Porque a salvação é individual. As pessoas podem nos amar, mas tem um lugar que elas não podem nos levar. Nós ensinamos o caminho, mas são as pessoas que caminham nesse caminho. O altar é pessoal. Pastor, estou contando com o seu altar, vai contar sozinho. Porque esse óleo, só eu posso carregar. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão comigo ou não? Sabe, é um altar pessoal. É um processo que você constrói entre você e Deus. Amém pelo esposo que ora. Amém pela esposa que ora. Amém pela sua mãe que é de oração. Mas isso não significa que você carrega algo. Significa que você tem um exemplo. O altar é pessoal. Nós precisamos assumir a responsabilidade. O reino de Deus começa quando eu me torno um canal. Não é outro que precisa mudar, eu preciso. Eu preciso dessa transformação. Jesus, é eu que preciso do Senhor. Se o meu cônjuge não precisa orar, eu preciso. Se os meus filhos não precisam orar, eu preciso. Se os meus pais não precisam orar, eu preciso. Se o meu pastor não precisa orar, eu preciso orar. Esse altar é meu. Esse lugar é um lugar onde eu tenho encontro com o Senhor. E eu preciso ter esse encontro com o lugar. E sabe de uma coisa? Quando você constrói esse altar entre você e Deus, ninguém pode te impedir. Deus começa com pessoas. Deus começa com um ser humano. Deus começa com uma pessoa. E Deus quer começar com você. Ele quer começar com a sua realidade. Eu não sei qual é o sacrifício, se os outros vão oferecer ou não, mas eu tenho um sacrifício para oferecer. Eu tenho algo a entregar. Eu tenho algo a ofertar diante do Senhor. Eu tenho orações a fazer. E eu acho incrível nesses 49 dias que nós estamos, pela graça de Deus, orando como igreja. Pelos 49 dias que nós estamos orando dia e noite. Parece que quanto mais eu oro, mais necessidade eu tenho de orar. Quantos estão passando por isso? Diga amém. Você fala, Senhor, mas tem esse detalhe aqui que eu preciso orar mais. Tem esse outro detalhe que eu preciso buscar mais. Tem esse detalhe aqui que nós como igreja precisa ser alinhado nas nossas vidas. Deus começa a trazer luz a muitas coisas na sua vida que você antes não enxergava. E agora você começa a construir esse altar pessoal na presença de Deus. Eu me perguntava quando era pequeno, como que meu pai e minha mãe podiam gastar 3 horas orando. Eu orava 5 minutos, já tinha orado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu cachorro, por todo mundo que estava perto de mim. E faltavam palavras ainda, estava sobrando muita coisa, já estava enchendo a oração. Mas à medida que você começa a orar, você começa a perceber, Deus, tem mais que precisa acontecer na minha vida. Tem mais coisas que precisam ser alinhadas no meu coração. Nós precisamos construir um altar pessoal, onde Deus começa a nos encher. E meu irmão, quando você está cheio da presença de Deus, quando você começa a ser esse altar e a glória de Deus se manifesta sobre você, sabe o que acontece? As pessoas ao seu redor percebem isso. Elas percebem que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Elas percebem que os anjos de Deus sobem e descem sobre você. Porque agora quando você fala, assim como Jesus falava e produzia vida, as palavras que saem da sua boca produzem vida no coração dos outros. A forma como você reage, é impossível estar ao redor da presença de Deus e as pessoas não notarem essa glória. Elas não notarem que você é uma pessoa diferente. Em momentos cruciais, a glória de Deus se manifesta. Eu lembro quando eu comecei a construir o meu altar pessoal na presença de Deus. E comecei a orar e gastar tempo em oração. No meu quarto, buscando a Deus. A pessoa que mais me testou para ver se eu estava andando com Jesus mesmo foi meu irmão, o Lucas. Eu acho que é de irmão testar o outro, não é? Mas o Lucas sabia quem eu não era crente desse jeito. Tinha alguma coisa errada comigo. Geralmente a gente orava para não apanhar. Ele sabia que não era crente. Não, meu irmão deve estar eu conheço ele. Ele fazia os testes. Ele ia para cima para ver se eu tinha nascido de novo. Depois de alguns meses, talvez anos, ele descobriu que realmente eu estava caminhando com Jesus. E ele passou a me respeitar. Talvez você está chateado porque a sua família te persegue agora que você está buscando a Deus. Mas, meu irmão, você passou tanto tempo provando ao contrário. Agora as pessoas você vai ter que provar que realmente você está caminhando com o Senhor. São nos momentos difíceis.
Pastor, quando é que eu sei que eu estou caminhando com Jesus? Em momentos em que você reagiria de uma outra forma, mas agora você tem um altar construído dentro de você. A presença de Deus está com você, você reage diferente, você olha diferente, você vê pela perspectiva dos céus, porque os céus estão sobre você. Existe um céu aberto sobre a sua vida. Existe algo que se move em você. Mas o altar de Deus começa em nós, mas não termina em nós. Pessoas cheias da presença de Deus, o fogo começa a acender no seu coração, porque agora você vive uma vida de sacrifício, de entrega, de busca. O fogo se acende no seu coração, o Espírito está sobre você. Mas agora o altar, ele tem que espalhar. Algo que eu ouvi alguns anos atrás que me chamou a atenção. Por que Deus cria o homem? Por que Deus cria a terra? Isso me chamou a atenção quando o autor diz: a natureza de Deus é amor. E o amor, ele é expansivo. O amor precisa crescer e expandir. Quando nós amamos, nós queremos ter filhos. Quando nós temos filhos, nós queremos ter genros e noras. Quando nós temos genros e noras, nós queremos ter netos. Sabe, algo tem que expandir em nós. Algo começa a expandir. Aquilo que você está vivendo, quando Deus enche o seu coração, você quer que as pessoas estejam perto de você. Você quer que as pessoas vivam o que você está vivendo. Eu falo que a pior coisa que existe é um crente novo convertido. Porque ele quer converter todo mundo. Ele fala: cara, você tem que receber Jesus. Você tem meus olhos se abriram. Ele falou assim: ô Roberto, eu te conheço, Roberto. Você estava comigo ontem na balada. Rapaz, o negócio é Deus. Eu estou queimando. Tem algo acontecendo na minha vida. Eu estou voando na presença. Sabe, nós começamos a entender o projeto de Deus, aquilo começa a expandir, esse fogo da presença de Deus não fica só em nós. E agora que nós construímos um altar pessoal, onde nós temos uma vida de oração, nós mudamos para um próximo nível. Nós agora também queremos construir um altar familiar. Diga comigo, altar familiar. O segundo nível é um altar familiar, que é um altar maior do que o seu altar pessoal. É onde agora a glória de Deus não só habita em você, mas você quer que esse altar seja construído na sua casa, com seus filhos, com seus cônjuges, com seus pais. Você quer que algo aconteça. E agora você não ora mais sozinho, mas você quer orar com a sua família. Você traz os seus filhos para a presença. Você traz os seus filhos para o sacrifício. Você traz os seus filhos para o louvor. Você começa a ter reuniões onde a presença de Deus se manifesta a nível familiar. O reino de Deus começa em mim, mas não termina em mim. Ele se estende à minha casa. Nosso primeiro próximo é dentro de casa. O nosso primeiro próximo é dentro de casa. Muitas pessoas são muito boas lá fora, mas são péssimos dentro de casa. Eles são péssimos dentro de casa. E o Senhor está dizendo para nós: o seu próximo está dentro da sua casa. Se Deus se move em você, as pessoas que mais vão se sentir amadas por você, encorajadas por você, são aqueles que vivem com você todos os dias. Aqueles que te conhecem, aqueles que caminham, eles começam a ver Deus em você. Isso se estende à nossa família. Nós começamos a construir um altar familiar. E quando nós começamos a orar um pelos outros, quando nós começamos a orar como família, nesse altar maior, quando nós começamos a fazer cultos nas nossas casas, cultos domésticos, onde a presença de Deus se manifesta, onde nós oramos com os nossos filhos e ensinamos nossos filhos a orar. Sabe, querido, toda a guerra do inimigo contra a sua casa começa a cair por terra. Os relacionamentos começam a ser restaurados. Deus começa a trazer à luz aquilo que está oculto. Quantos de nós nos levantamos para ser intercessores pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais? Quantos de nós nos levantamos para falar: Deus, aqui na minha casa, essa casa é uma casa do Senhor. Eu profetizo vida sobre eles, eu profetizo transformação sobre eles. A casa é um lugar onde você está protegido e aonde você protege. Vocês estão comigo ou não? Amém? Nós começamos a entender o reino de Deus. Nós oramos pelos nossos familiares, não quando eles apenas estão passando por problemas, mas porque é da nossa natureza levantar altares para ele. Eu amo o livro de Jó. Jó era um homem justo. O Jó foi um homem que teve o testemunho do próprio Deus. Que tipo de nome você tem que ter, de moral que você tem, para Satanás aparecer lá no céu e Deus falou: onde você estava, capeta? Capeta, você estava onde? Rapaz, eu estava rodeando a terra. Ele falou: você viu Jó, meu servo?
Aonde Jó foi citado? Jó não foi citado numa mesa de bar, meu irmão. Jó foi citado diante da criação, pela vida justa que ele tinha. Mas como é que era a conduta de Jó? Ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Ele era um intercessor pela sua casa. Ele era um homem que abençoava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele teve um testemunho diante de Deus. Posso dizer uma coisa para você: Satanás sabe quem tem testemunho diante de Deus. Ele conhece. Tem pessoas que são conhecidas na terra, meu irmão, só não são conhecidas no céu. Tem pessoas que têm influência na terra, mas eles não têm influência no céu. Deus pergunta: quem é você? Eu não te conheço. O reino espiritual não sabe quem essa pessoa é. Mas olha que poderoso. Quando nós entregamos um altar familiar ao Senhor, nós oramos pelo próximo. E aí você vai ver que homens de Deus, os homens de Deus, eles têm algumas características. E uma das características é interceder pelos seus. Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Davi intercede pelos seus. Homens e mulheres de Deus intercedem pela sua família. Não apenas pela sua família, mas eles intercedem também pela sua cidade, pelas pessoas que estão ao seu redor. Eles guardam ela. E aí nós começamos a levantar esses altares, essas orações. Eu sou muito abençoado, graças a Deus eu cresci num ambiente onde meus pais levantaram altares familiares. Eu cresci vendo os meus pais orando de mãos dadas no quintal de casa. Eu cresci sendo exposto à presença de Deus, a milagres, a sinais e maravilhas. Eu cresci sendo exposto a vendo eles de mãos dadas, orando todas as noites, para que Deus trouxesse provisão, para que Deus fizesse algo, para que Deus guardasse a minha vida, para que Deus guardasse o meu irmão. Eu sempre fui coberto a partir desses altares de oração, desses altares familiares. Graças a Deus pela vida deles, eu cresci nesse ambiente. E eu acho que esse ambiente gerou em nós uma proteção espiritual muito grande. Porque é uma cultura na nossa casa, orar uns pelos outros. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma mulher que ora por mim. Sabe, tem momentos, meu irmão, que você está debaixo de uma guerra espiritual. E as pessoas que estão perto de você precisam perceber. Não interessa se você é pastor, se você tem doutorado em teologia, se você ora há muitos anos. Mas muitas vezes a pessoa que está perto de você, ela é aquela pessoa que vai te guardar. Eu lembro que acho que o ano passado, retrasado, eu senti um cansaço tão grande. E eu fui dormir 5 horas da tarde. E a minha esposa falou: Heber, você não dorme 5 horas da tarde? O que está acontecendo? A gente ia viajar no outro dia. E eu deitei para dormir e de repente vem minha esposa. Ela vem ungir na casa, expulsando demônios, queimando toda a obra das trevas, e amarrando e repreendendo, e aquela coisa toda. E essa mulher é uma mulher de autoridade, meu irmão. Não mexa com a minha esposa. Essa mulher é perigosa. Ela faz oração para Deus, mesmo às vezes ela tanto errada, e Deus faz eu pedir perdão. Eu não mexeria com a minha esposa. E aí está ela, e ela orando e queimando, e estava eu lá, meio prostrado, na cama, deitando com sono, aquele cansaço. Ela pega o óleo e unge a minha cabeça, e repreende, e queima e desfaz. Meu irmão, não sei, o capeta, uma hora dessa, já estava correndo, a uns 20 quilômetros lá de casa. Meu irmão, eu levanto meia-noite, cheio de vida, cheio de fogo, cheio de alegria, cheio da presença de Deus, graças a alguém que levantou um altar sobre a minha vida. Quantas vezes meu irmão já orou para mim, quantas vezes minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim. Nós ligamos um pelo outro e um guarda o outro. Ora pelos seus filhos. Às vezes seu filho pequeno está passando uma guerra espiritual em casa e você está cuidando de todo mundo, mas não cuida dele. Não levanta um altar por ele. Não abraça e fala: Senhor, visite o meu filho. Eu amo Robert Liardon. Ele conta que a avó dele orava para ele ter um encontro com o Senhor. Ela abraçava ele e dizia: Senhor, faça com que o meu neto tenha um encontro contigo. Com 12 anos de idade, Jesus levou ele aos céus. E ele escreve um primeiro livro dele chamado Eu Vi os Céus. Aos 16 anos, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um tour com Jesus nos céus, graças a uma vida de oração. Um pastor que eu amo muito, o pastor Jim Minor, conta que a matriarca da sua família, que levou as pessoas a Jesus, toda a sua geração a caminhar com Jesus, ela diz que, ele fala que ela amava tanto Jesus, que o avô tinha até ciúme. E uma das suas filhas, depois que ela morre, uma das suas filhas começa a criar os seus netos longe da igreja.
A filha diz que estava no hospital um dia. E sabe aquele momento em que você dorme e acorda? Ela diz que a avó dela apareceu para ela e falou assim: como você se atreve a criar um neto meu fora dos caminhos do Senhor? Sabe de uma coisa, meu irmão? Pessoas que levantam altares, pessoas que buscam na presença de Deus, pessoas que começam a caminhar e oram e intercedem. Eu quero dizer para você, meu irmão, você levanta um altar, você tem que dizer: Senhor, nenhum dos que me pertence vai ser perdido. Nenhum dos que me pertence. Você levanta um altar na presença, você ora, você busca, você clama. E uma vez que a sua família começa a ser estruturada, uma vez que a sua casa começa a ser estruturada, porque a presença de Deus está lá, você aprende a oferecer sacrifícios como família, você aprende a orar como família, você começa a interceder e a preparar ambientes para os seus filhos. Uma vez que você começa a trazer essa realidade aos céus, sabe que essa realidade aos céus, um altar familiar, Deus começa a restaurar relacionamentos, as suas finanças familiares começam a ser abençoadas, o seu diálogo com o seu cônjuge começa a ser melhorado, o diálogo com os seus filhos começam a acontecer. Quantos testemunhos nós temos nesse terceiro andar, de pessoas que falaram: pastor, durante esses 40 dias Deus restaurou meu casamento, durante esses 40 dias eu tive um café da manhã com meu esposo, durante esses 40 dias o meu filho começou a vir à igreja, durante esses 40 dias o meu irmão está sendo transformado, graças ao momento de oração, esse tempo da presença de Deus. Mas o altar familiar não termina. Uma vez que o altar familiar é restaurado, o amor, o perdão flui e a presença de Deus habita. As pessoas olham para a sua família e vê a glória de Deus. Traga o seu cônjuge para orar. Traga os seus filhos para a oração. Comece a buscar diante do Senhor juntos. Deus tem feito algo na sua vida, interceda por eles. Seja um intercessor, não um acusador, não um julgador. Irmão, reconhecer o problema qualquer um pode fazer, mas mudar aquela situação, só pessoas de Deus conseguem fazer. Pessoas que se responsabilizam. Uma vez que Deus quer restaurar o altar familiar, esse altar também não acaba, não é o último altar. Nós temos um altar corporativo, um altar como igreja. Em Atos 1:14 diz o seguinte: e perseveravam unânimes em oração, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, versículo 2. Quando me coloco à disposição e minha família se posiciona, eu sirvo a minha igreja, a família da fé. O altar corporativo é o lugar da intercessão coletiva, unidade e propósito comum. Deixa eu dizer algo para você. Deus começa com a gente, mas existem coisas que só vão ser resolvidas no altar familiar. Quer dizer uma coisa para as esposas e para os maridos que estão aqui: não adianta amaldiçoar sua esposa ou seu marido, as finanças. Quanto mais você amaldiçoa, você fala coisas que não vêm de Deus. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos: irmão, se o que for sair da sua boca não for edificar, não fala. Você não tem o que falar, fica quieto. É de Deus que eu vou falar para meu cônjuge? Fica quietinho. Ah, mas está aqui, pastor, então deixa aí mesmo, quietinho aqui, ó. Talado. Amém? Amém? Muitos casamentos e muita maldição tem na família porque a gente conversa o que não deveria. A nossa boca tem que sair bênção. É isso que funciona. E muitos de nós estamos amaldiçoando quem é que ganha pão em casa. Ou nós estamos amaldiçoando quem é que cuida da casa. Por que você não pega e ora? Senhor, eu oro para as nossas finanças. Não é a finança do meu marido, não é a finança da minha esposa, Deus, são as nossas finanças. Não é a família da minha esposa, não são os filhos da minha esposa, Deus, são os nossos filhos. E nós começamos a construir altares, nós oramos juntos. Eu aprendi, meu irmão, que tem bênçãos que, por mais homem de Deus que eu seja, só é liberado quando a minha esposa pega na minha mão e ora comigo. Existe um poder da unidade, existe um poder que vem do reino de Deus. Talvez você tenha passado muitas dificuldades como família, porque você não levanta um altar como família. Mas eu aprendi algo poderoso também. Existe essa unidade na família. E quando a família está em unidade, Deus ouve. Mas existe também algo mais poderoso.
Tem coisas que nós não resolvemos como família, mas nós resolvemos como igreja. Nós resolvemos num altar coletivo, num altar incansável, num altar onde a presença de Deus está ali, onde irmãos começam a orar uns pelos outros. Quando me coloco à disposição, eu começo a servir a igreja, a minha família na fé. O altar corporativo é o lugar da intercessão coletiva, da unidade do propósito. É o altar onde nós nos responsabilizamos, não apenas pela nossa casa, mas nós nos responsabilizamos pelos outros. Sabe o que eu sinto hoje? Eu sinto que faltam pessoas, famílias, que se responsabilizem pelo todo. O que depender de mim, essa casa terá oração, ensino, recursos e serviço. O que depender de mim, nenhum irmão dessa casa vai ser perdido. O que depender de mim, nenhum casamento vai ser perdido. Eu amo que quando a gente ora aqui como essa igreja, é uma cultura. E esses dias eu vi o pastor Lucas Afonso orando por isso. E a oração do Lucas Afonso é muito simples. A oração do pastor Lucas Afonso é: Deus, eu não aceito divórcio na minha igreja. Enquanto tiver aqui, não tem divórcio. Deus, eu não aceito falência na minha igreja. Enquanto tiver na igreja, não tem divórcio. Deus, eu não aceito, não debaixo da minha autoridade, não nos membros dessa casa, nós não aceitamos enfermidade. Sabe, querido, nós temos que tomar responsabilidade pelo próximo. O espírito de Caim é falar o seguinte: sou eu guarda do meu irmão? Sabe, às vezes nós temos o espírito de Caim: meu irmão, desde que eu me salve, desde que eu esteja prosperando, desde que a minha família esteja bem, eu não quero saber. Isso é espírito de Caim. O espírito de Jesus é: Senhor, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Eles estão aqui. Eu intercedi por eles. Eu clamei. Meu irmão, até o apóstolo Paulo, preso de forma injusta, quando estava com um navio à deriva no mar, o Senhor aparece para ele e diz: Paulo, eu te dei os homens desse navio. O navio vai se perder, mas as almas vão ser salvas. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quando nós levantamos um altar coletivo, nós criamos uma proteção ao redor da nossa casa, dos nossos irmãos. Quando eu decido vir orar, não só por mim, não só pela minha família, mas eu oro pelos casamentos, eu oro pelos membros, eu oro pelas irmãs, eu oro pelos relacionamentos. Sabe, quando eu me coloco em responsabilidade e digo: meu irmão, o filho desviado da irmã é meu filho desviado também. Essa fase financeira que esse irmão está passando, difícil, é a minha fase difícil que eu estou passando também. Esse irmão que pecou, nós pecamos. Nós assumimos a responsabilidade. Existe um favor de Deus, uma bênção de Deus sobre nós. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus jamais vai nos dar unção para servir a nós mesmos. Sabe por que a gente não chega num próximo nível espiritual? Porque a gente quer mais de Deus para servir a nós mesmos. Mas Deus jamais vai confiar autoridade para aqueles que só querem servir a si mesmos. Deus confia autoridade para aqueles que servem aos outros. É por isso que Jesus é o maior, porque Ele serviu aos outros. Eu amo o que Jesus diz no livro de João, depois de ter lavado os pés. Ele fala: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e vocês estão certos, eu sou. Mas se eu sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, eu estou mandando um sinal. Nós vemos uma geração do me alimente, me entretenha, eu quero consumir. O que eu posso tirar desse lugar? O que eu posso tirar dessa palavra? O que eu posso tirar para mim, para mim, para mim, para mim? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus não vai encher mais quem não vai usar isso em prol do próximo. Quem não se posiciona. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como é que você cresceu tanto em Deus? Porque você sempre amou Jesus? Não. Eu amei Jesus, mas eu amei a igreja. Eu amei os irmãos. Eu comecei a pregar não porque eu queria pregar, porque eu sempre fui muito tímido. Eu comecei a pregar porque não tinha ninguém para pregar. Não tinha ninguém para dar escola dominical. Não tinha ninguém para cuidar dos jovens. Eu comecei a cantar porque não tinha ninguém no louvor. Se tem uma coisa que eu não quis ser nessa vida, era um líder. Mas quando você se coloca disponível para servir o corpo de Deus, o corpo de Jesus,
Deus começa a te abençoar. Seja emocionalmente, seja intelectualmente, seja financeiramente. Quando você diz, Senhor, essa casa não vai passar nenhuma crise financeira, porque o que depender de mim, eu vou ofertar aqui. Senhor, essa casa não vai passar nenhuma crise espiritual, porque o que depender de mim, eu vou orar sobre essa casa. Deus, essa casa não vai faltar líderes, porque o que depender de mim, eu me torno um líder nessa casa. Deus, essa casa não vai faltar pastores, porque o que depender de mim, eu vou ser um pastor nessa casa. Eu quero servir, eu quero ser usado pelo reino de Deus. E tudo o que eu tenho agora está à disposição de servir o reino de Deus. Sabe, meu irmão, aqui na terra não é só sobre servir a Deus, é sobre servir o próximo. É sobre servir as pessoas que estão ao nosso redor. Eu construo esse altar. Deus, o que depender de mim, essa torre vai ter pessoas que oram. Essa casa vai ter recursos. O que depender de mim, não vai faltar alguém que serve. O que depender de mim, não vai faltar alguém que interceda pelos líderes, que interceda pelo irmão que está caído. O que depender de mim, não vai faltar alguém que visite quem está no hospital, quem vai orar por cura. O que depender de mim, nenhum divórcio vai acontecer, nenhum filho se perderá, nenhum empresário falirá. O órfão e a viúva serão cuidados. No que depender de mim, isso se chama responsabilidade. Eu amo Daniel. Daniel é um homem santo, um homem sábio. E quando Daniel, depois de ter lido as palavras do profeta Jeremias, ele faz uma oração ao Senhor, ele diz, Deus, nós pecamos. Você já parou para pensar que as pessoas que fizeram diferença no reino de Deus foram aqueles que saíram da sua zona de conforto para estar num lugar desconfortável e servir o seu povo? Moisés podia ter ficado tranquilo no Egito. Ele estava na corte de Faraó. Neemias, servindo o rei. Daniel, numa posição privilegiada. Mas todos esses homens fazem a diferença, porque eles saem de uma zona de conforto para ir para uma zona de serviço. Ele prefere ser contado com os escravos e cumprir o propósito de Deus, do que ser contado com os reis e viver longe da presença. Nós precisamos aprender a levantar um altar. Mas sabe de uma coisa? O que Deus quer fazer na nossa igreja, nesse altar comunitário, que é muito maior, não termina na igreja. E eu quero concluir com isso. A nossa igreja não existe para encher a própria igreja. Não é um clube isso aqui. Nosso objetivo não é que essa igreja se encha cada vez mais de pessoas, ou tenha mais recursos financeiros. Mas a nossa igreja existe para servir uma cidade. Porque nós precisamos construir um altar que salva uma cidade. Um altar que liberta as pessoas. Um altar que lança destinos. Um altar que vai transformar a cidade. Em Jeremias 29:7 diz, buscai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Sabe, a paz de Goiânia está conectada com a nossa paz. A paz da nossa nação está conectada com a nossa paz. Se Goiânia prospera, nós prosperamos. Se o Brasil prospera, nós prosperamos. Sabe de uma coisa, querido? Deus tem um propósito a nível pessoal, mas Deus também tem um propósito a nível familiar. Deus também tem um propósito a nível de igreja, mas Deus também tem um propósito para as cidades. Deus tem um propósito para as nações. Deus tem um propósito para o nosso estado. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos um propósito como cidade, e essa igreja tem um chamado para levantar um altar nessa cidade, até que seja em Goiânia como é no céu. Esse é o nosso chamado, de orarmos por todos os que estão ao nosso redor. Sabe, querido, o orgulho de uma igreja não é quantos membros ela tem, mas o orgulho de uma igreja é quantos abortos pararam de acontecer, é quantos suicídios deixaram de acontecer, é quanto índices de divórcio diminuíram, porque essa igreja se levantou, é quanto mais pessoas que não estão no orfanato mais, porque a igreja foi lá e adotou. Nós nos levantamos como aqueles que vão construir um altar diante de Deus para essa cidade, para essa cidade. Então o crescimento dessa igreja não é para essa igreja, mas é para ver essa cidade transformada, para ver pessoas sendo curadas, pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, mas que vão ser abençoadas por nós. Até que seja em Goiânia como é no céu, até que seja em Goiás como é no céu, até que seja no Brasil como é no céu.
Eu quero dizer para você, meu irmão, eu tenho uma palavra profética para te dar. Jesus não está voltando. Se você está esperando um avião espiritual vir te pegar e te tirar desse mundo, eu tenho más notícias para você. A Bíblia nos diz que Ele está sentado, esperando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. Vou te falar quando Jesus volta. Ele volta quando a gente terminar o nosso serviço. Jesus não vai vir buscar uma igreja derrotada. Ele não vai vir buscar uma igreja que está com medo do anticristo. Uma igreja que está, olha, que hora que o inimigo chega. Que hora que o inimigo chega, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos ungiu para desfazer as obras de Satanás. Ele nos chamou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sabe de uma coisa, meu irmão? Todo mal que tiver na nossa cidade vai ter que sair porque nós chegamos. Todo mal que tiver no nosso estado vai ter que sair porque nós chegamos. Todo mal que tiver no nosso país vai ter que sair porque nós chegamos. Existe um avivamento vindo, e esse avivamento vai atingir todas as esferas da sociedade. Nós vamos ter governos justos, nós vamos ter educação que aponta para o reino, nós vamos ter uma cultura que vai glorificar o nome de Jesus. Esse é o chamado da igreja, esse é o seu chamado. Nós levantamos um altar para isso. Sabe de uma coisa, meu irmão? Chegou a nossa hora. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para libertar os cativos. Ele te ungiu com objetivo. Não é apenas para nós nos protegermos, mas nós queremos apresentar diante de Deus a nossa cidade, a nossa nação, e falar: Deus, quando eu peguei essa cidade, o índice de criminalidade era tanto, era 30%, agora é 10%. O índice de divórcio era 30%, agora é 5%. Porque nós intercedemos, nós oramos, nós levantamos um clamor.